Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, certo? Na aula de hoje, a gente iremos falar sobre letras de música e também sobre as orações subordinadas adverbiais, que a gente já havia comentado, tá certo? Vamos lá. O gênero textual trabalhado, tanto na semana passada, que era poema, e nessa semana, que é canção, são bastante semelhantes, tá certo? Ambos têm o objetivo de fazer da língua um instrumento artístico capaz de tocar a sensibilidade do destinatário, que somos nós, tá certo? São similares também quanto ao formato, pois são constituídos de versos agrupados em estrofes e caracterizam pelos ritmos. Então toda música tem um ritmo, tanto é que as músicas, hoje em dia, as letras de música são divididas em diversos ritmos. Temos forró, temos o samba, temos, dentre outros, vários ritmos. Assim, ambos os gêneros textuais, poemas e canções, trabalham com recursos expressivos com a linguagem poética. Então, a linguagem que é utilizada no gênero letras de música ou canção é a linguagem poética. Apoiam-se em métricas fixas ou não, em rimas regulares ou não têm o ritmo a sua marca essencial e visam causar prazer estético, tá certo? Esse gênero textual está totalmente presente no nosso dia a dia e podemos perceber que são vários os efeitos e sensações que a canção causa nas pessoas que têm a sensibilidade de apreciá-las, tá certo? Então, cada pessoa vai sentir uma sensação diferente ao escutar uma letra de uma música. Tem gente que ao escutar a letra de música vai chorar, tem gente que vai sorrir. Então, as sensações elas são bem diversas, entendeu? Depende muito de quem tá apreciando, de quem tá ouvindo, tá certo? Então, a finalidade dela é justamente causar esse efeito de sensação. E aí, o que é essa música? É difícil definir música. Para isso, temos que compreender alguns elementos que compõem. Alguns afirmam que a música é aquilo que emite som e silêncio, mas de maneira organizada. Porém, uma música pode bater um pino com um martelo e há um som e silêncio, mas não é música, pois ninguém ficaria o dia inteiro ouvindo aquilo de maneira didática. Conceituamos música como aquilo que há melodia, harmonia e ritmo. Então, para ter música, a gente vai conceituar que é tudo aquilo que tem uma melodia, que tem uma harmonia e que tem um ritmo, que a gente iremos falar logo mais na frente. Vamos ver então a definição de cada um desses elementos que eu falei para vocês. O que é a melodia, o que é essa harmonia que a gente fala e o que é esse ritmo, tá certo? A melodia, deixa eu voltar aqui, desculpe. A melodia, como eu falei para vocês, é o encadeamento harmonioso e bonito de sons musicais. É a voz principal do som. É aquilo que pode ser cantado. Então, a melodia é o texto, tá certo? É aquilo que vai ser cantado. E a harmonia nada mais é que a combinação de acordes, a combinação de notas, que torna o som agradável. Quanto mais um instrumento tocam juntos, acompanhado de uma voz que canta. O som destes devem estar combinando, fazendo harmonia. Então, a harmonia é a combinação do som com as letras, com as notas, tá certo? A combinação dos instrumentos, para que saiam tudo da forma no qual o produtor musical queira transmitir para nós, tá certo? E aí, o que é esse ritmo? O ritmo vem do grego ritmos, e que designa a cadência da melodia, isto é, a marcação do tempo de uma música. Então, o ritmo é a marcação do tempo de uma música. Assim como o relógio marca as horas, o ritmo nos diz como acompanhar a música, tá certo? Então, o ritmo é a marcação do tempo da música, é a marcação de cada nota, tá certo? E aí, passando agora de gênero, a gente vai para a área linguística, e nós iremos trabalhar sobre as orações subordinadas adverbiais, que nada mais é que uma oração, ou seja, é uma oração que é considerada subordinada adverbial
quando ela se encaixa na oração principal, funcionando assim como um adjunto adverbial, ou seja, está junto do verbo, adjunto adverbial junto do verbo. São introduzidas pelas conjunções subordinativas. E aí nós iremos falar de algumas, como as concessivas, que indica um fato contrário referido à oração principal. E as conjunções que mais vão aparecer nas concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que e etc. E aí a gente vai citar um exemplo. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Então, como eu disse para vocês, é contrário da oração principal, tá certo? Embora tudo tenha sido planejado, a gente espera que tudo ocorra bem, porque, ou seja, tudo foi planejado, então o esperado é que ocorra bem. E aí ele continua a oração dizendo que ocorreram vários imprevistos, então é contrário da oração principal, tá certo? E aí temos a conjunção embora, que aí vocês podem notar bem no início da frase. E aí depois das concessivas vem as proporcionais, que expressam a ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. E as conjugações proporcionais são a medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, tanto menos. Exemplo: quanto menos trabalhando, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Tá certo? E aí temos a conjunção quanto menos, logo bem aqui no início. E aí depois tem a oração principal que diz tanto menos tenho vontade, tenho de trabalhar. Tá certo? E aí vamos agora para as finais, que são aquelas que exprimem a intenção, o objetivo do que se declara a oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que, por quê. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, certo? Na aula de hoje, a gente iremos falar sobre letras de música e também sobre as orações subordinadas adverbiais, que a gente já havia comentado, tá certo? Vamos lá. O gênero textual trabalhado, tanto na semana passada, que era poema, e nessa semana, que é canção, são bastante semelhantes, tá certo? Ambos têm o objetivo de fazer da língua um instrumento artístico capaz de tocar a sensibilidade do destinatário, que somos nós, tá certo? São similares também quanto ao formato, pois são constituídos de versos agrupados em estrofes e caracterizam pelos ritmos. Então toda música tem um ritmo, tanto é que as músicas, hoje em dia, as letras de música são divididas em diversos ritmos. Temos forró, temos o samba, temos, dentre outros, vários ritmos. Assim, ambos os gêneros textuais, poemas e canções, trabalham com recursos expressivos com a linguagem poética. Então, a linguagem que é utilizada no gênero letras de música ou canção é a linguagem poética. Apoiam-se em métricas fixas ou não, em rimas regulares ou não têm o ritmo a sua marca essencial e visam causar prazer estético, tá certo? Esse gênero textual está totalmente presente no nosso dia a dia e podemos perceber que são vários os efeitos e sensações que a canção causa nas pessoas que têm a sensibilidade de apreciá-las, tá certo? Então, cada pessoa vai sentir uma sensação diferente ao escutar uma letra de uma música. Tem gente que ao escutar a letra de música vai chorar, tem gente que vai sorrir. Então, as sensações elas são bem diversas, entendeu? Depende muito de quem tá apreciando, de quem tá ouvindo. Tá certo? Então, a finalidade dela é justamente causar esse efeito de sensação. E aí, o que é essa música? É difícil definir música. Para isso, temos que compreender alguns elementos que compõem. Alguns afirmam que a música é aquilo que emite som e silêncio, mas de maneira organizada. Porém, uma música pode bater um pino com um martelo e há um som e silêncio, mas não é música, pois ninguém ficaria o dia inteiro ouvindo aquilo de maneira didática. Conceituamos música como aquilo que há
melodia, harmonia e ritmo. Então, para ser música, a gente vai conceituar que é tudo aquilo que tem uma melodia, que tem uma harmonia e que tem um ritmo, que a gente iremos falar logo mais na frente. Vamos ver então a definição de cada um desses elementos que eu falei para vocês. O que é a melodia, o que é essa harmonia que a gente fala e o que é esse ritmo, tá certo? A melodia, deixa eu voltar aqui, desculpe. A melodia, como eu falei para vocês, ó, é o encadeamento harmonioso e bonito de sons musicais. É a voz principal do som. É aquilo que pode ser cantado. Então a melodia é o texto, tá certo? É aquilo que vai ser cantado. E a harmonia nada mais é que a combinação de acordes, a combinação de notas, que torna o som agradável. Quanto mais um instrumento tocam juntos, acompanhado de uma voz que canta. O som destes devem estar combinando, fazendo harmonia. Então, a harmonia é a combinação do som com as letras, com as notas, tá certo? A combinação dos instrumentos, para que saiam tudo da forma no qual o produtor musical queira transmitir para nós, tá certo? E aí, o que é esse ritmo? O ritmo vem do grego ritmos, e que designa a cadência da melodia, isto é, a marcação do tempo de uma música. Então, o ritmo é a marcação do tempo de uma música. Assim como o relógio marca as horas, o ritmo nos diz como acompanhar a música, tá certo? Então, o ritmo é a marcação do tempo da música, é a marcação de cada nota, tá certo? E aí, passando agora de gênero, a gente vai para a área linguística, e nós iremos trabalhar sobre as orações subordinadas adverbiais, que nada mais é que uma oração, ou seja, é uma oração que é considerada subordinada adverbial quando ela se encaixa na oração principal, funcionando assim como um adjunto adverbial, ou seja, está junto do verbo, adjunto adverbial junto do verbo. São introduzidas pelas conjunções subordinativas. E aí nós iremos falar de algumas, como as concessivas, que indica um fato contrário referido à oração principal. E as conjunções que mais vão aparecer nas concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que e etc. E aí a gente vai citar um exemplo. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Então, como eu disse para vocês, é contrário da oração principal, tá certo? Embora tudo tenha sido planejado, a gente espera que tudo ocorra bem, porque, ou seja, tudo foi planejado, então o esperado é que ocorra bem. E aí ele continua a oração dizendo que ocorreram vários imprevistos, então é contrário da oração principal, tá certo? E aí temos a conjunção embora, que aí vocês podem notar bem no início da frase. E aí depois das concessivas vem as proporcionais, que expressam a ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. E as conjugações proporcionais são a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos. Exemplo: quanto menos trabalhando, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Tá certo? E aí temos a conjunção quanto menos, logo bem aqui no início. E aí depois tem a oração principal que diz tanto menos tenho vontade, tenho de trabalhar. Tá certo? E aí vamos agora para as finais, que são aquelas que exprimem a intenção, o objetivo do que se declara a oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que, porque. Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor, tá certo? Então, a finalidade dela ter se sentado na primeira fila é justamente para que ela possa ouvir melhor, tá certo? E aí, a próxima são as comparativas, que são aquelas que expressam uma comparação com dois termos da oração principal. E as condições comparativas são como, que, do que e etc. Exemplo: ele tem estudado como um
obstinado, tá certo? Então, como ele está comparando o estudo dele com um obstinado. Próxima, conformativas, que são aquelas que indicam a conformidade em relação à ação, expressa pelo verbo da oração principal. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo e etc. Exemplo, tudo ocorreu como estava previsto. Então, a conformativa é uma relação que expressa pelo verbo a conformidade, tá certo? Ou seja, já é algo que se espera, entendeu? Tudo ocorreu como estava previsto. Ele já esperava que tudo aquilo fosse ocorrer como ele já havia planejado, tá certo? E aí, essas são as orações subordinadas adverbiais que a gente iremos trabalhar no decorrer da semana. E aí, para essas orações subordinadas adverbiais, é necessário que vocês entendam cada uma delas, que são as concessivas, as proporcionais, as finais, comparativas, conformativas, dentre outras, que cada ela estabelece uma relação, ela tem conjunções vão dar ideia de oração subordinada adverbiais, e também que vocês entendam o que é o gênero textual letras de música, que são a mesma coisa que música, que para ser um gênero textual música é preciso ter uma melodia, uma harmonia, um ritmo, tá certo? Que são coisas que a gente falou no decorrer da videoaula, tá ok? Então fiquem com Deus, abraço e até a próxima aula.